eu entendi que eu sou feito de culpa. Eu sou constituído de culpa. Praticamente tudo que eu tenho em mim é culpa. Tudo que me faz me mexer, o que me faz me mexer, o que me faz querer crescer, o que me faz pensar, ser alguém melhor, estudar, ler, é a culpa. E eu queria compartilhar porque eu sei que eu não tô só. Porque nenhuma experiência é individual. E eu não acredito também que o que eu vivi na vida seja exclusivo minha, apesar das especificidades, né, de cada um, o contexto de cada um. Mas eu acho que essa ideia que a gente carrega de compensar algo desde que você nasce, porque é isso que eu sinto. Eu quero pedir licença para eu falar na primeira pessoa, porque o objetivo disso aqui é isso, porque eu acho que nas minhas redes eu falo muito em outras pessoas, justamente para englobar mais pessoas. Mas aqui eu queria falar em primeira, porque acho que tô precisando. Mas enfim, voltando pra culpa, eu acho que eu tenho entendido que a culpa é o que me move, o que me constitui, porque todos os passos que eu dou, eles vêm como uma forma de compensar algo que eu sinto desde que eu nasci. E eu já falei isso na terapia várias vezes sobre a possibilidade e a probabilidade disso ser uma questão compensatória pela minha sexualidade, que eu sei desde sempre, e que eu entendi desde sempre também que eu não seria muito bem recebido e aceito pelas pessoas se eu não tivesse um diferencial. Se eu não fosse muito inteligente e isso ser algo relevante na minha personalidade, se eu não fosse talentoso e isso fosse algo relevante na minha personalidade, como se eu não fosse, e se eu não fosse agradável para as pessoas e simpático para as pessoas e bonito, se isso não fosse relevante na minha personalidade, então eu não seria recebido nos espaços, não seria visto, as pessoas não só não olhariam para mim, mas também elas me recusariam. Isso é muito triste. Eu sei que isso é muito triste. Eu sinto essa tristeza toda dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, colocar isso em palavras tem me aliviado algumas coisas que até então eu pensava que era só uma questão da minha personalidade, da minha forma de lidar com as coisas, e que isso estava muito mais atrelado a uma capacidade ou incapacidade minha de lidar com as coisas, de ser extremamente racional, pouquíssimo sentimental e pouquíssimo emocional, menos do que sentimental, porque sentimental a gente ainda consegue, de novo, eu consigo expressar meus sentimentos, ser muito transparente com o que eu penso, o que eu sinto e a relação que eu construo com as pessoas, sempre de forma muito verdadeira, pelo menos é o que eu busco, mas emocionalmente ser extremamente raso, me dedicar muito pouco, me jogar muito pouco. E eu acreditei que isso fosse uma questão de personalidade, de é o que eu sou. E eu sei que não é. Hoje eu sei que não é. E eu fico muito decepcionado comigo mesmo por descobrir isso tão tarde, pensando que agora eu tenho 29 anos. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque é resultado de um processo que eu embarquei, sabe? Que eu procurei, que eu fui. E essa questão da culpa eu trago muito forte porque
É esse lugar da compensação de algo que também não existe essa compensação. Não existe você compensar algo, independente do que seja, por coisas que não existem. E quando eu falo que eu sinto a culpa o tempo todo, é literalmente, eu acho. É meio que uma constante, é como se fosse minha sombra. Uma das minhas sombras é a culpa. E não é a culpa do tipo da angústia constante, mas é a culpa de que nada vai ser suficiente. Então, por mais que eu tente, por mais que eu faça, por mais que eu pense, por mais que eu veja bons resultados, nunca vai ser suficiente. E quando não vem resultado, e quando de alguma forma também não me agrada, ela ganha meu corpo inteiro. Ela se ocupa do meu corpo inteiro. Como se o tempo todo dissesse: você tá tentando fugir, você tá se esforçando muito por algo que não tem jeito. Você acha isso que você tá na cabeça de que você vai conseguir, que você é bom, você que inventou. É coisa da sua cabeça, pô. Não tem como ser diferente. E acho que era por isso que eu queria falar. Porque é muito triste, é muito ruim, é muito ruim. E isso vai aparecer em tudo, velho. Em tudo, em todas as oportunidades que de alguma forma de alguma forma eu me sinto frustrado, eu me sinto insatisfeito com alguma coisa minha, eu volto para esse lugar de que ainda não foi suficiente e que o fantasma pode me pegar a qualquer momento. E aí eu queria trazer algumas coisas para tornar mais visível. Eu tenho doenças psicossomáticas. Eu não sei se... Acho que quase nenhum dos meus amigos sabe nesse nível, assim. Acho que eu nunca elaborei muito sobre isso com as pessoas em volta. Fora a família mais próxima e tal. Mas eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Quando eu era criança, eu era muito intenso. Eu brigava muito. Eu acho que eu já falei em algum conteúdo, em algum podcast, que eu já mordia as costas de uma menina na educação física porque ela não me deu a bola de basquete. E eu tenho essa memória infantil minha de ser muito reativo. E muito... Não era brigão, porque eu não brigava por qualquer coisa. Mas de ser muito forte. Assim, na minha reação a algumas coisas, ser muito forte. Então, na minha cabeça, o que eu tenho de memória são essas coisas muito... reações meio desproporcionais, assim. Eu lembro de quando eu era adolescente, de eu brigar com uma amiga minha, porque a gente tava ali nervoso ensaiando uma apresentação da escola. E eu falei como é que tinha que ser. Aí a gente já tava todo mundo cansado, ensaiando há algum tempo. E era o dia da apresentação já, então eu tava meio nervoso também. E aí a gente meio discutiu, assim, como se o que eu queria era só eu que queria, e eu só queria mandar, e ela retrucou, e aí meio que acabou o ensaio ali, a gente brigou ali, discutindo, acabou o ensaio, não terminou de ensaiar naquela hora, seja o que Deus quiser na apresentação, deu tudo certo, porque a gente era uma turma ótima. Mas eu tenho essas memórias, assim, de discutir com, por exemplo, quando a gente era adolescente, eu e meu irmão, a gente criava coreografia e ensaiava pra gincana. E eu lembro de discutir com ex-alunos, pessoas muito mais velhas do que eu. Isso eu tinha, sei lá,
12, 13, 14 anos, discutindo com quem tinha 17, 18, 19, 20 sobre o ensaio, sobre o compromisso e tal. E sempre com essa postura que até, inclusive nessa época, uma amiga minha veio falar comigo, do tipo, calma, é só um ensaio, são pessoas muito mais velhas, são outras coisas, outros compromissos e tal, calma. E o que eu queria dizer com isso? Que as minhas doenças psicossomáticas, elas são reflexos de uma pessoa recheada de culpa. E aí, a culpa, ela sempre explode em alguns momentos. Porque você tá retendo tudo, assim, pra você. É como se você tivesse que ter o controle de tudo, porque isso te faz alguém útil, porque isso te faz alguém válido. E aí, quando sai do seu controle, é como se... O que você tá fazendo aqui? Sabe? Não sei se dá pra entender. A questão do controle é uma questão que eu tenho me dedicado especificamente, sabe? Também. E aí, voltando às doenças psicossomáticas. Quando a minha irmã, ela ficou grávida, ela tinha 17 para 18 anos. E aí, meu sobrinho nasceu, eu tinha 14 anos, eu acho. Quase 15. E aí, ela morava com a gente e tal. E aí, eu tive herpes zoster. Pra quem não sabe, herpes zoster é uma não é expressão, mas é uma reação do vírus da catapora, mas ela é desencadeada pelo estresse. E eu entendo que era um momento muito estressante na família, assim, de alguém muito jovem, tendo um bebê dentro da nossa casa, e eu com 14 anos entendendo o que ia ser da nossa vida, da nossa casa, da minha rotina, do que eu entendia. A gravidez em si, ela não foi uma gravidez tranquila pra mim. Eu pensava muito sobre ele estar chegando uma pessoa nova. A gente já era em 3, tipo, a nossa casa já era minha mãe e nós 3, que era eu, meu irmão e minha irmã. Então chegando mais um bebê. Eu não entendia, eu lembro muito bem, assim, na gravidez de não... Minha irmã, por exemplo, ofereceu pra mim ou pro meu irmão pra gente ser padrinho dele, e a gente falou que não. E só que depois que ele nasceu, e aí eu tive, logo que ele nasceu, depois de uns 2 meses, eu tive a herpes zoster. E aí é uma ferida que ficou assim na minha costela, mais ou menos. É como se fosse um bocado de espinhazinha assim em volta, que coça muito, incomoda muito, mas você não pode coçar porque é uma ferida e pode piorar. E dói, assim, um pouco. E eu tinha 14 anos. E aí, isso era uma expressão de estresse ali, tipo, nervoso, alguém... Eu não tô dando conta do que eu tô sentindo, eu não tô entendendo e tal, mas, enfim, isso era o quê? 2010. 2010 a gente não falava de terapia como a gente fala hoje, a gente não fala sobre saúde mental, não falava sobre saúde mental nem nada disso. E aí, isso foi acho que foi um primeiro episódio, assim, que na verdade meio que na minha cabeça culminou, né, nesse meu nervosismo da infância e adolescência e tal, e culminou nessa herpes zoster. Depois, hoje, eu tenho psoríase na cabeça, graças a Deus é só na cabeça, então muita gente nunca viu, nem sabe, mas psoríase é uma descamação da pele, assim. Aí tem gente que tem na mão, no cotovelo, no joelho, na nuca, e aí essa psoríase, ela é também psicossomática, e ela piora quando você tá num processo de nervoso, de estresse, não. Eu tô falando isso porque essa culpa que eu falo, as pessoas não conseguem meio
mensurar. Eu também não consigo. Eu não consigo. Não é todo dia que eu entendo onde é que ela tá. E também nem sempre eu consegui entender ela. Mas é que hoje é muito claro pra mim que muito das minhas angústias, esse meu hipercontrole das coisas, de também a minha grande capacidade de planejar algo e gostar de planejar, de organizar, de ter planner e de pensar no futuro e de planilha financeira e lá, vem desse medo de tudo dar errado e também dessa culpa de que se der errado, a responsabilidade é sua. E também tem essa culpa também me leva, quando eu falo de que me impulsiona muito, me leva muito pra esse lugar de tipo, eu sou um adulto, então eu preciso responder a tudo de um adulto. Eu preciso ser 100% responsável, eu preciso ser 100% capaz, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso saber cozinhar, lavar, passar, eu preciso entender como uma casa funciona, eu preciso saber como se lava a roupa, como as minhas roupas devem ser lavadas, como eu acho melhor. Além dessas coisas de casa, coisas financeiras, entender como é que funciona e tal. Além de burocracias e quando é que você paga IPVA, IPTU, imposto de renda, quando é que acontece. Toda essa complexidade eu preciso dar conta, porque eu preciso... porque eu sou um adulto, funcional. Só que a gente não dá conta, velho. Não dá conta. E eu queria também fazer um disclaimer que eu imagino que essa culpa, ela não é exclusiva. Ela é muito individual, talvez, ou muito simbólica para grupos minorizados, assim, que entendem a sua minoria política de representação simbólica e que tentam compensar isso. E isso vai estar em todas as esferas da sua vida. Mas o quanto isso pesa viver, velho. Tudo se torna muito complexo. Nada pode ser lidado com leveza. Tudo tem que ser muito bem pensado. Eu não consigo... Assim, eu acho que tem um reflexo ali da pandemia, mas eu não consigo sair de casa sem saber pra onde eu vou e nem como eu vou voltar. E tudo bem que eu moro longe da cidade, assim, então isso torna um pouco mais complexo. Mas eu tenho amigos, eu conheço pessoas que vão pra rolê sem hora pra voltar, aí emenda um after, depois do after, depois do after, depois do after, e não sabe como vai voltar, se vai ter ônibus, se não vai, se vai pegar Uber moto, se vai ter como voltar, ou se vai ter que dormir na casa de alguém. Eu não tenho esse desprendimento, eu não consigo, e eu tenho tentado um pouco mais, mas eu não consigo. Tudo é muito complexo, pesado, tudo precisa ser muito bem pensado. E pensar cansa. Cansa muito. E aí eu acho que essa ideia de fazer esse programa, esse podcast, esse vídeo, enfim, nem sei o que vai ser ainda. Mas é tentar trazer pra mim alguma leveza, porque eu tô cansado. Tô cansado, pô. Exausto, assim, cansado de exausto. Não é só, deita e dorme 12 horas seguidas e descansa. Não, pô, é cansado de pensar e de ter que. Tem que muita coisa. Aí, às vezes, você tem só 29 anos. Você não. Às vezes eu só tenho 29 anos. E às vezes eu já tenho 29 anos. E aí? Eu ia falar agora, eu faço o que com isso? Mas a resposta não existe. Eu preciso aprender que a resposta não existe. E que a gente faz... E aí... Eu acho que esse podcast todo mundo vai entender o que eu quero com a criação de conteúdo, porque tudo que eu falo nos meus conteúdos, nos meus vídeos, nas minhas reflexões, nos textos, nos podcasts, tudo que eu falo
é pra me ouvir. Tenha certeza. Ai, aquele vídeo eu tenho certeza que foi pra mim. Não, foi pra mim. Antes de ser pra você, também foi pra você. Mas antes de ser pra você, foi pra mim. Então, se você olhar, voltar todos os meus conteúdos lá, todos os sábados que eu postei, pode ter certeza que eu tava passando por aquele problema naquele momento. Só que, eu não queria e eu nem sabia como fazer isso de falar o que eu nem, assim, esse negócio de primeira pessoa também eu acho que as pessoas não se interessam. Mas por isso que eu não falava em primeira pessoa. E eu talvez não continue falando. Mas eu queria também que as pessoas se ouvissem. E eu acho que também essa questão da culpa me colocou também num lugar de ser muito assertivo. Eu falo das coisas como se eu soubesse completamente o que eu tô falando, de onde vem, que eu estudei, porque eu quero passar confiança. E isso é de um vídeo na internet até algo muito ridículo, ou muito banal, ou muito efêmero. E aí eu fico tentando não, eu construí essa minha forma de comunicação de que o que eu falo é como se eu entendesse do que eu tô falando e as pessoas às vezes confiam. Mas às vezes nem tá certo. Nem tá certo, véi. E aí eu tenho aprendido a me duvidar antes de falar também. Porque essa necessidade de ser assertivo ou de minimamente parecer que eu entendo das coisas é mais esse peso da culpa, né? De eu não posso ter dúvida. Eu tenho que saber o que eu tô falando. Mas ninguém sabe. Enfim. Acho que foi esse primeiro... Nem sei se foi o primeiro episódio ou o episódio piloto. Vamos descobrir. Tô aqui com o microfone do sábado de verão ainda. Espero que vocês gostem, ouçam, se identifiquem. O intuito é se identificar. Mais do que ouvir o que eu tenho pra falar assim, sobre mim, apesar de ser algo bom pra mim, eu quero que vocês se ouçam também no que eu digo. Pensem no que faz sentido em vocês isso. Porque, no fundo, nada é individual, sabe? Nenhuma experiência é individual. E se eu tô conseguindo elaborar de alguma forma alguma coisa que tá dentro de mim, talvez esteja dentro de você em algum sentido, sabe? E aí te ajude com alguma coisa. É isso. Muito obrigado.